o tempo de escola, né? Esse formato, essa organização do tempo escolar. A proposta de uma pedagogia diferenciada que atenda, né, essa realidade que é própria, né, que tem um fazer diferenciado. E aí a gente vai observando assim, quantos conteúdos, em quantas dimensões a educação deve ser tratada para que contemple, né, todos esses segmentos que não estão vinculados a essa pedagogia usual e tradicional que hoje se aplica. E pensando nisso, né, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que tinha o intuito de trabalhar todas essas demandas, né? Isso aconteceu mais propriamente entre o período de 2013 e 2015, onde a SECAD foi instituída dentro da estrutura do MEC, e com essa responsabilidade de trabalhar essas pedagogias para atendimento desses públicos diferenciados, né, no contexto educacional. Bem, muitas iniciativas foram adiante, a gente teve avanços significativos, sim, propostas de produção de material didático diferenciado, de material didático onde cada segmento se enxergasse, onde ele se visse retratado dentro da sua realidade. A importância também da formação do professor, que fosse um conhecedor dessa cultura, que pudesse falar de uma realidade que também fosse a dele, por isso a importância de termos como professor do espaço indígena, um professor que também fosse indígena, né, que tivesse essa ascendência e que pudesse falar de uma realidade que ele conhecesse. Bem, por isso a importância de existir dentro do MEC, dentro da estrutura do MEC, alguém pensando em todas essas dimensões. E essa importância foi dada sim, isso avançou um pouco, até a ideia de uma pedagogia diferenciada foi colocada, e aí a gente tem a pedagogia da alternância, né, que pensa em tempos de comunidade e tempo de escola, para que o aluno possa ter o tempo de viver a sua realidade, a sua dinâmica diária, né, dentro da sua cultura, com a caça, com a pesca, com a busca, né, do conhecer local, do fazer local, e também que tivesse esse tempo de escola, mas de uma escola onde ele também se enxergasse, de uma pedagogia que falasse a respeito do que é significativo, como o nosso colega colocou, né? Não adianta um livro didático que retrate uma realidade que é puramente urbana e onde ele não perceba que existe qualquer significado para a realidade dele. Então, por isso também que a formação do professor é tão importante, que o professor tenha acesso a uma formação acadêmica também, para que ele possa retornar para o seu lugar de origem e falar, fazer essa troca de saberes, né? Ele consiga trazer o saber acadêmico que ele adquiriu, mas falar com uma linguagem que também é dele, porque ele é daquela comunidade, ele vem daquela origem. E aí tem uma experiência muito interessante que a gente quer trazer para vocês, para que vocês conheçam, que foi uma iniciativa do Ministério da Educação, que é o programa Conexões de Saberes, que foi desenvolvido a partir de 2004 pelo Ministério da Educação, que ele vem para o atendimento de uma demanda que foi uma demanda social, que surge a partir da rede de universitários de espaços populares no Rio de Janeiro, que tinha um vínculo com o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. E a partir dessa demanda dos universitários, né, que ascenderam ali ao espaço acadêmico, pensando na possibilidade de se criar meios para o acesso dos estudantes de origem popular à universidade pública e da permanência. Então, a proposta do Conexões de Saberes era que os alunos de origem popular dentro das universidades tivessem um apoio financeiro para a permanência,
para que eles, ao se formarem, também retornassem, né, nessa troca de saberes com a sua comunidade de origem. Então, assim, esse programa aconteceu assim mais fortemente entre 2004 e 2008. Inicialmente, foram 5 universidades piloto, né, no programa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal de Minas Gerais. Foram as iniciais aí nesse projeto piloto. Então, os alunos eles recebiam uma bolsa de permanência e, em contrapartida, eles desenvolviam trabalhos de pesquisa, diagnóstico, trabalhos de extensão nas suas comunidades de origem, nessa troca de saberes. Depois, esse trabalho foi expandido para mais 33 universidades, então, ao final, nós tivemos 33 universidades, e com essa perspectiva de que esses alunos se formassem e que retornassem com uma intervenção mais qualificada, né? Porque, como ele colocou, qualquer professor serve para esse espaço indígena, qualquer professor pode estar ali, a gente entende que não. A gente entende que o professor, para estar nesse espaço, é um professor que tem que ter uma formação mais adequada. E a ideia do Conexões era nesse sentido, não só para os segmentos, né, étnicos, mas para as comunidades de origem popular, para que as pessoas que estivessem ali atuando como professor pudessem entender que linguagem se fala nesse espaço, o que é significativo nesse espaço. Então, assim, esse programa, na verdade, ele passa a ser assim uma porta de entrada para as discussões das ações afirmativas, e muitas universidades adotam políticas de cota e outras políticas afirmativas a partir dessa discussão que se inicia com esse programa. Hoje em dia, esse programa ele não permanece da mesma forma. A gente sabe que a gente está passando por um momento delicado em que muitas das políticas que foram desenvolvidas, elas não tiveram continuidade e muitas estão sendo descontinuadas ainda hoje, né? Quando a gente pensava na expansão, a gente está tendo uma regressão, um retrocesso. Mas, enfim, foi a partir de uma discussão como essa, de encontros como esse que nós estamos aqui presenciando e vivendo, que esse programa surge, né? De uma demanda social, ele chega à universidade, da universidade ele chega ao Estado e se institui como política pública. Então, é importante esse encontro nosso, esse momento de troca. A gente não pode perder esse horizonte de que, ainda que pareça pequeno, ainda que não pareça muito significativo, daqui que surge esse luminar, né, desses espaços que ainda estão escurecidos e que a gente precisa lançar luz. Então, a nossa importância é grande e que a gente mantenha esse espírito de reivindicação, né, e que a gente possa, a partir disso, construir caminhos para uma educação mais significativa e, sobretudo, para os segmentos que têm menos visibilidade, né? E que qualquer segmento possa ter acesso à universidade, à graduação, e que eles possam retornar para os seus campos de origem de forma mais qualificada e trazer mais sentido à educação, né? E o professor Cláudio Orlando, ele é da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que era uma das participantes, né, das universidades participantes desse programa, e que traz também o seu olhar, a sua fala a partir do que foi desenvolvido e do avanço que se obteve a partir daí, né? Então, ele tem muito a nos colocar também aqui com uma experiência, né, que ele desenvolveu. Então, eu agradeço a vocês. Obrigada. Eu vou cortar um pouquinho, porque o FITIA vai precisar dar uma saidinha, e é importante também ter uma visão dos povos indígenas sobre a situação deles, da educação dentro da aldeia, e também do que eles têm feito hoje como forma de manutenção da cultura e fortalecimento dela, que é fora das aldeias, indo para escolas de cubéis, né, de brancos, e construindo uma nova educação,